Boa tarde, boa tarde. Hoje é sábado, sábado lindo, sábado aqui tá iluminado o dia inteiro com sol. E o sol, ele me faz refletir sobre possibilidades. O sol, ele faz com que eu veja que quando amanhece e a claridade já começa, eu entendo que aquele dia vai ser bom, que aquele dia vai ser iluminado. Eu só preciso usar e ousar daquele sol que veio trazer vitamina D, junto com isso muita saúde. E tem dia que vem nublado, né? E a gente fala assim: ai, será que esse dia vai ser pesado? Ai, não gosto de dia nublado, eu prefiro quando tá um dia claro. E para mim isso tem tudo a ver com imagem. Qual a imagem que você tem passado? Você tem passado uma imagem de um dia claro, onde o sol está lindo, trazendo seu raio e a sua luz? Ou você tem estado mais ou menos na sua apresentação? A gente vai conversar hoje sobre isso, sobre imagem, autoimagem, o que eu tenho comunicado através da minha apresentação. E vamos que vamos, porque ela já chegou aqui, a nossa vai blindar a nossa tarde. Essa tarde que já está linda, com sol maravilhoso. E a gente vai continuar a conhecer Olá. esse lado da imagem. Olá, Olá, boa olá! tarde, tudo bem, Irlane? Gente, é um Tudo prazer estar aqui. bem? Você falou em sol, Ado... eu nem sabia, eu escolhi umas cores aqui que tem tudo a ver com sol. Tudo a ver quando eu falei assim, É, uau, gente, a paleta de cores, você me falou disso também, né? Se der é, tempo, aqui a aham. gente blinda sobre esse tema um pouquinho, mas eu acho tudo lindo, vermelho, amarelo, batom, nossa, tudo Laranja. lindo, tudo lindo. A minha Obrigada. sobrinha de 4 anos, ela fala assim, Tirlane, você tá tão bonita, só tá faltando um batom. Assim. E aí, quando É, você bota o batom agora, tá muito bem, tipo, né? Enfim, como que um batom na vida daquela criança faz. transforma? É, eu ouvi de uma amiga minha que trabalha com imagem que o batom vermelho, principalmente em palestras, ele é significativo, ele atrai a atenção. Esse daqui é um tom de coral um pouco mais fechado, né, como a minha roupa, não sei como é que tá aparecendo ali, mas a Tá ideia é aparecendo essa, chamar a vermelho. atenção. É um alaranjado mais fechado, mas a Adorei ideia isso. Quer é dizer que na palestra, batom vermelho chama vermelho. atenção. Isso. Já Ajuda a peguei focar, uma né? dica, né? A Já concentrar, peguei. né? É. E a gente vai Muito bom. usando. Muito bom, Então, muito é um bom. prazer estar aqui hoje. É muito bom Ai, estar aqui compartilhando com vocês dicas, conhecimentos. A gente vai bater esse papo aqui. Eu estou muito feliz. que, que coisa boa. Muito obrigada por você ter aceito o convite. E sei que você faz muito bem o seu trabalho. Eu fico aqui babando, né, Obrigada. nas fotos das meninas lá. E a última você fez também na natureza, né? E aí ela tava bem clara, assim, com muita roupa clara. E eu falei, gente, que coisa linda, assim. Admiro o seu trabalho e admiro Obrigada. essa coisa que eu não sei se é você que fala, vamos botar tal tom, mas enfim, funciona e dá certo lá. É E fica assim, muito bom. cada pessoa tem uma cor específica, né? A gente vai falar isso depois, mas é importante a gente pensar no que vai comunicar, né? Tá chegando mais Uhum. gente aí, entrou a Renata Cruz. A Renata, acho que é a Tudo Renata bem, que eu conheço. Renata? Acho que é a Vamos Renata que eu lá, conheço. Claro. Cláudia, eu queria que você começasse me falando um pouquinho sobre você, como que você chegou nessa área da vida, você sempre se importou para isso, você sempre teve esse olhar, como que é isso para você aí? Bem, eu sou graduada de formação em pedagogia, né? Eu concluí minha Hum, faculdade de pedagogia há 20, 30 anos atrás. E aí comecei na educação, tenho 30 anos de estrada na educação, mas em 2011 meu esposo mudou, fez uma transição de carreira, ele mudou de área, e às vezes ele ficava escalado para trabalhar aos sábados e domingos. E eu queria, nós éramos recém-casados, eu pensei, vou fazer algum curso de alguma coisa que eu goste, que nunca
e nunca fiz antes. E aí eu optei pela fotografia, mas muito despretensiosamente. Até então eu tinha o costume de fotografar os meus amigos, mas sem técnica, só pela intuição mesmo, não tinha um equipamento profissional. Era mais aquela coisa da câmera digital e as pessoas sempre me chamavam, quer dizer, da digital e também da analógica, né? Porque eu peguei essa fase que a gente corria para a É. loja para revelar as fotos. E aí, nesse período, eu comecei a fazer esse curso e aí me encantei. Era um curso introdutório. E como eu gostei muito, ao concluir esse, eu fui fazendo outros. E no ano seguinte, em parceria com uma colega que fazia curso comigo, nós começamos a realizar ensaios. Porque eu gosto mais, eu me identifico mais com a área dos ensaios fotográficos, porque é uma coisa mais personalizada, é você e o cliente. Evento é interessante, mas não é algo que cativa tanto meu coração. Eu gosto de estar nessa troca ali específica com um cliente ou com um pequeno grupo de clientes para fazer uma coisa mais personalizada. E aí eu comecei com os ensaios, depois nós cada um seguiu o seu caminho e eu continuei fazendo ensaios de família, de gestante e ensaios femininos. E fiquei assim até no início do ano passado. Tem que me situar. Não, de 2018. Porque Ah, 2019. Não, 2019, isso. Que agora com essa troca, esse ano ainda meio novo. Então, 2019, como eu comecei a participar de um grupo que você conhece, né, o Conexões Femininas, que é um grupo de empreendedorismo feminino aqui de Niterói, eu vi uma lacuna no mercado e eu percebi que seria interessante atuar nessa área, atendendo as empreendedoras, a profissionais liberais que estavam ali naquele métier com o qual eu estava convivendo. E aí comecei e a coisa foi fluindo, cada vez mais, chegando mais pessoas. E chegou um determinado momento que eu pensei, bem, eu tenho que me aprofundar cada vez mais, né? Não é simplesmente fotografar. Eu tenho que entender sobre esse poder da imagem no contexto profissional, né? No contexto de representação de uma marca pessoal. E eu venho me aprofundando cada dia mais, fazendo cursos, para que não seja simplesmente um clique, um registro, não seja simplesmente uma foto, né? Ela tenha uma intenção específica que é atingir aquele público que está vendo aquela foto ali. Porque quando você entra, por exemplo, numa rede social, seja de negócio, seja o próprio Instagram, a primeira identificação que você busca da pessoa é na foto do perfil, né? Então, essa foto uhum, pode gerar interesse, como também pode fazer com que você mude para outro perfil, você não queira permanecer ali. Então, entre tantos uhum, outros aspectos que precisam ser considerados no momento de você formatar a tua rede social, a foto do perfil é extremamente relevante. Eu comecei a atuar nessa área, não só de produzir fotos para o perfil, mas de produzir uhum. imagens, né, que a pessoa vai estar usando no feed, nas redes sociais, nas mídias em geral. Essa é a minha missão. Porque, de qualquer maneira, assim, quando eu entro no WhatsApp de alguém, quando Isso eu entro também. no LinkedIn, quando eu entro no Instagram, no Facebook, eu sempre vou na foto do perfil, não tem Sim, como, né? E às vezes a foto do perfil ou da capa é uma imagem, e aí você fica indo lá para poder procurar quem é a pessoa, né? E isso é sim. muito importante, porque comunica, né? A Estela tá Identifica. aí, a Renata também tá aí. Meninas, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, tirem as dúvidas, a Suelen. E aí a Estela, a Cristina, tá falando que ela tá muito relaxada com a imagem dela. Oi, Raquel, tudo bem? Fique à vontade e com a aparência. O que que você daria de dica Estela, aí eu acho que o para ela? primeiro passo é você pensar num processo de autoconhecimento, né? De entender esse momento, o porquê de estar mais relaxada, de não estar tão disciplinada com relação à sua aparência. É lógico que há dias que a gente não está tão afim de investir na nossa imagem, né? Mas se você tem um negócio, se você tem uma profissão, ou mesmo se você não trabalha numa área específica, mas você quer ser bem representado, você tem que estar buscando esse cuidado. Por quê? Porque à medida que você promove esse autocuidado, porque cuidar da imagem é um autocuidado, né? Você Uhum, promove esse autocuidado,
isso também reverbera na sua autoestima. Você passa a se gostar mais, você irradia mais magnetismo e as pessoas retornam isso para você. Eu penso que se a gente vai relaxando, relaxando, chega um momento que esse reencontro fica um pouco mais trabalhoso, mais Então, difícil e também o nosso emocional vai sendo cada vez mais atingido por aquilo. Então, é importante, né? Esse autocuidado com a imagem não envolve você passar pelos mais modernos processos de reformulação de uma imagem, isso no campo da cirurgia plástica, né, ou da maquiagem. É de você estar trazendo um viso para a tua pele, pensando na roupa que você vai usar, se ela está de acordo com o ambiente para onde você vai, o que você pensa em comunicar com aquela roupa, será que aquela roupa comunica? É você se colocar no lugar do outro e pensar, se alguém me visse assim, o que pensaria? Né? É simples assim, se alguém me visse assim, o que pensaria? Sabe aquela coisa assim, de você, hoje eu estou cansada, eu vou ali na padaria de qualquer jeito. Justamente naquele dia que você vai à padaria, você encontra com aquela colega com quem você teve um desafeto, digamos, na época da escola, que você não vê há anos, ela te vê assim com uma aparência de ai, nada deu certo para ela. Ou que então horror. um ex-namorado, né? E você pensa, nossa, ele vai pensar, É, nossa, que cara, tá derrotado. Então, assim, eu penso que a gente tem que estar sempre ali tentando buscar pronta. pronta, né? Pronta. E o estar pronta não precisa uma alta glamorização, é uma aparência saudável, uma roupa que se adeque ao ambiente onde você vai e principalmente linguagem corporal, porque não é só a roupa, não é só a forma, a maquiagem, se é que precisa uma maquiagem, nem sempre precisa, mas principalmente a sua linguagem corporal. A forma como você posiciona o seu corpo vai passar segurança ou insegurança. Então vamos imaginar uma pessoa que está mais prostrada, com uma curvatura de coluna, uma cifose, essa pessoa transmite o quê? Mesmo que não seja uma escolha dela, que seja até um posicionamento ali que ela nem pensou. Mas pode transmitir uma insegurança, um sentimento de menos-valia. Em contrapartida, se você ergue a sua coluna, simplesmente ergue a sua coluna, eleva um pouquinho o teu queixo, não tanto porque isso aparenta arrogância, mas você eleva um pouco o teu queixo, você se posiciona, você já passa uma outra imagem, uma imagem de autoconfiança, de segurança. É simples, é só pensar na gente usando salto. Quando a gente põe um salto, não dá aquela imagem, né, de é. confiança. Então, assim, são Mas pequenos quando a pessoa detalhes. está sentindo dor também, ou que ela não sabe andar de salto, a gente vê, né? Fica uma Sim, sim. tragédia. Também, né? Aí cabe aí um treino. Um Mas treino. essa questão de se posicionar, ela impacta o outro e comunica também. Então, na verdade, assim, existem pesquisas que dizem que cientistas que pesquisaram essa questão da imagem, eles dizem que nos primeiros 30 segundos de um primeiro contato com alguém, então imagina, eu nunca te vi, então é a primeira vez que eu te vejo. Nesses 30 segundos, eu já emito um julgamento, um juízo de valor, que ele é inconsciente, ele não é intencional. Imediatamente eu penso algo sobre você e você sobre mim. E muitas vezes a pessoa pensa que esse julgamento vem pelo que o outro fala, que o interlocutor fala. E não é. Segundo as pesquisas, distribuindo em percentuais, 58% é a aparência. Então, essa aparência inclui a roupa, como está o teu rosto, e o seu posicionamento corporal. Depois, 38% o seu tom de voz, a forma como você fala. Né? Se é uma voz um tom de voz que imprime ânimo, que expressa desânimo, tristeza, alegria, motivação. E, por fim, 7% apenas diz respeito ao que você fala. Então, nós temos em primeiro momento a imagem, né, a aparência, o tom de Uhum. voz e a fala. Né? Então, eu posso, por exemplo, falar coisas
sem nexo. Isso assim, é um exemplo um pouco exagerado, mas coisas que não sejam tão relevantes, não tão atraentes, mas se a minha aparência e a forma como eu imposto a minha voz for estratégico, eu posso persuadir alguém. Então, no meu trabalho na fotografia, né, na hora que eu posiciono as minhas clientes, porque meu foco eu trabalho com mulheres, eu penso isso tudo, né? Eu penso, a voz não vai aparecer, então o que vai aparecer é a aparência, Uhum. é a linguagem Imagem corporal não ver... dela, é a Uhum. linguagem não verbal, Não né? verbal. Isso. E aí, quando você vai pensar em roupa, né, você vai pensar também em cores. Hoje em dia existe a psicologia das cores. Então, isso é fácil. Coloca lá no Google Psicologia das Cores e vai aparecer a mensagem de cada cor, né? E E aí é, você vai usando estrategicamente para poder comunicar, né? então, aquele velho ditado da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó, de que a primeira impressão é que Então, é que fica é real. fica. Ela, eu acredito assim, que ela fique nesse primeiro momento, né? Muitas Uhum, vezes não temos, se for uma pessoa que simplesmente vai passar rapidamente pela nossa vida, às vezes nós não temos uma oportunidade de desfazer uma impressão que talvez nós tenhamos causado que não tenha uhum, sido boa, né? Essa impressão, ela pode até, e se a pessoa permanece, ela pode ir se desfazendo, né? Pode ter se uhum, reformulando. Mas para quem trabalha, por exemplo, com empreendedorismo, para quem é um profissional, às vezes aquele contato ali é um contato para oferta de um serviço, é um contato rápido. E se ele não for bem pensado, né, se ele for estratégico, você pode perder o cliente, você pode perder o fechamento de um negócio. Então, há que se pensar nisso, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né, com essa avalanche de informações, essa avalanche de imagens. E o que você faz para atrair atenção? Você tem que se diferenciar. Você tem que ter um cuidado estético. Um cuidado estético em apresentar um feed harmonioso, porque se você não tiver esse cuidado também, ele pode ficar poluído demais e não ser atraente. Você tem que ter uma foto no seu perfil que te identifique. E te identifique com uma certa riqueza de detalhes. Não adianta botar uma foto que você fique lá, sei lá, tá debaixo de uma árvore pequenininha. Quem vai ver você ali? Né? É o que acontece é, muitas vezes no Instagram. As pessoas colocam uma foto muito onde a proporção, né, a escala ali da pessoa é, é muito desproporcional. Então você fica pequeno demais, a pessoa não te identifica, pode até rejeitar a sua chamada, se for uma ligação, né? E ainda tem caso de pessoas que colocam a logo do seu negócio. uhum, Os mercadólogos, os especialistas em marketing, eles falam que pessoas se conectam com pessoas. Então, toda uhum, empresa, as pessoas querem saber quem está por trás ali de um negócio. Principalmente os negócios, assim, empreendimentos, pequenos empreendimentos, né? Geralmente você tem uma equipe muito pequena trabalhando com você. Então você é aquele que está à frente de tudo, está abarcando com muitas tarefas. As pessoas querem conhecer quem é você. E se fica só a logo, fica algo impessoal, entendeu? Que Então, bom, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta para você nesse momento. Se essa coisa de usar logo, enfim, era interessante, porque em alguns casos eu vejo isso, ou se era para a gente se usar, né? Assim, fazer uma maquiagem, colocar uma isso, determinada roupa e, e usar da melhor forma da imagem, né? Mas sim. você já respondeu que pessoas se conectam com pessoas, né? Pessoas, sim, sim, com certeza. As pessoas esperam a imagem, ver quem está ali por trás, né? Quem está oferecendo o serviço, o produto, que você vai gerando. E é lógico que dentro da rede social você vai criar muitas outras estratégias para gerar conexão, mas a imagem vai ser a primeira, né? Vai ser a primeira. Então isso é relevante. Entendi. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu fiz a foto com você foi que o tempo todo, além de você conversar, perguntar, saber do que eu fazia, saber do que a minha empresa se propunha fazer, né? Entendendo que eu sou a minha marca, eu sou a minha Sim, empresa. isso. E aí você começou a conversar comigo e teve alguns momentos que você conseguiu tirar sorrisos, assim, das perguntas que você utilizou.
E aí, o que ficou muito claro para mim? Que não era só uma foto, né? Existia algo mais personalizado. E eu queria entender isso, né? A dinâmica das sessões, né? Como é que você pensa isso? Como que você é, faz aquela sessão para aquele indivíduo, né? Não é assim, ah, vamos fazer sessão, é tudo igual. Não, é algo marcado dentro daquela pessoa, não é isso? Eu procuro, antes de tudo, me informar para saber com o cliente, né, qual é a área de atuação dele, o que ele Hum. deseja comunicar. O que ele deseja comunicar. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só acender a luz, porque a luz que eu coloquei aqui de frente apagou. Só um minuto. É isso aí, pessoal. A gente está conversando com a Cláudia hoje. Ela está falando sobre imagem, autoimagem. Então, primeiro eu E procuro saber o que esse cliente deseja comunicar. E a partir daí, tá bom o áudio? Ah, não, tem tá alguém falando. A Renata Cruz. Você Cruz. conhece ela? Vamos lá. Se é a Eu Renata que eu tô conheço ela pensando, também. se é a Renata que Acredito já que fez foto devemos, comigo, acredito que devemos evitar muita maquiagem de festa, pois sim, com quando certeza. encontramos a pessoa ao vivo, nem a reconhecemos, a menos que a pessoa trabalhe com make-up. Assim, foi interessante, hein, Renata, você colocar isso aí, porque outro dia eu tava no banco e aí uma pessoa parou e falou comigo, assim, eu olhei para ela, oi, aí, tipo, tá, eu encontrei a filha e vem a mãe. Essa menina que você vê o vídeo dela, né? Caramba, igualzinho no Facebook. Eu comecei a Ah, que rir bom. porque eu achei engraçado. Aham. Aí eu fiz assim pra ela, por que igualzinho no Facebook? Ah, não, porque tem gente que a gente encontra e não é aquela pessoa. Que puxa daqui, puxa de lá. Aí eu fui fazer um evento, fui chamada para palestrar no evento. E quando cheguei lá, a pessoa que me chamou, vem tirar uma foto comigo, vem tirar. Aí eu vi que tinha um efeito, né? Aí eu falei assim, mas vai sair assim? Ela, não, vai ajeitar, vai sair só pra mim, pra você não, você tá ótima. Aí, menina, Tá era certo. engraçado, eu não conhecia esse Esse filtro, né? aplicativo É um que filtro. você usa pra botar maquiagem na hora. Eu falei assim, Sim. que barato, tipo, se eu tivesse sem maquiagem, eu vou tirar foto sem maquiagem, enfim. Aham. Mas aí foi interessante que ela fez assim, ela fica tranquila, vai sair o seu, vai sair o seu. Aí saiu o meu, eu falei, É e prático. aí? Eu não tenho nada contra esse filtro, não. Eu acho assim que se ele for um Ah, filtro suave, é legal. E às vezes até quando é um filtro mais carregado, que às vezes a pessoa faz para brincar, né? Depende do propósito. uhum, No caso, por exemplo, dos meus ensaios, com relação à maquiagem, as pessoas, geralmente eu indico algumas maquiadoras, amigas minhas, né, para fazerem um trabalho, deixa a critério do cliente, porque tem muito cliente que já se maquia. Mas o que uhum, acontece? Eu costumo sempre pedir que seja uma maquiagem de trabalho, né? Então, uma maquiagem com tons mais terrosos, cores mais nude, né? Mas dependendo também da situação que se queira comunicar, às vezes um batom um pouco mais intenso cabe também. No outro dia, conversando com uma amiga minha que é consultora de imagem, ela falou, Cláudia, olha, por exemplo, para advogadas, é interessante um olho um pouquinho mais carregado, não carregado no sentido de ficar com um ar de festa, mas um olhar um pouco mais intenso e na boca um batom que não seja vibrante demais, mas um pouco mais fechado também. Para quê? Para passar uma imagem de firmeza, dependendo da área de atuação que a pessoa trabalha, entendeu? Para mostrar aquele uhum, poder, né? Um empoderamento. Mas, por exemplo, se for um profissional da saúde, aí já são cores mais delicadas, né? Uma imagem mais saudável, aquela maquiagem com uma carinha de rosto saudável. Então, para tudo tem um propósito específico. E aí, voltando à questão lá do ensaio, o que acontece? Eu uhum, procuro saber que mensagem você quer passar. Esse processo agora está até sendo reelaborado, esse período de quarentena eu tenho estudado mais para fazer um briefing, né? Um questionário, um aprofundamento ainda maior sobre a intenção do cliente com relação àquela foto.
Mas assim, eu vou para um ensaio já com o objetivo de produzir imagens específicas para transmitir aquela mensagem. Por exemplo, se eu fotografo uma advogada de família, é diferente eu fotografar uma advogada criminalista, né? A de É família verdade. tem essa questão do empatia, do acolhimento para certas situações, conflitos que provavelmente vão estar envolvidos ali naqueles processos que ela vai abarcar. E um criminalista, ele já precisa ter uma postura, né, de uma firmeza de certas situações que muitas vezes são bem delicadas, às vezes envolvem violência. Então, assim, cada profissional vai comunicar de um jeito. E aí eu vou modelando isso. Eu, durante a sessão, costumo dizer que é um bate-papo com foto, e não um foto com bate-papo. A gente se divertiu a beça no dia da sua, né? Então, Verdade. assim, eu converso, a gente vai batendo papo. Por quê? Porque enquanto eu converso, é o momento do cliente se descontrair. Né? Por exemplo, você é espontânea, então não tem problemas em posar. Mas para algumas pessoas, até por É um desafio. histórias de vida, há pessoas que já sofreram bullying, há pessoas que têm dificuldade com a sua autoimagem. Então, é uma responsabilidade muito grande da minha parte garantir que eu vou extrair dela o melhor. Então, assim, como isso é um diferencial meu, já é da minha natureza mesmo, essa coisa de me comunicar, de conversar, eu vou falando, a gente vai batendo papo e aí eu vou pegando esses momentos espontâneos, porque a pessoa está mais focada em me responder e me dar atenção do que pensar que está sendo fotografado, entendeu? E aí a coisa E aí flui. diminui a tensão e as fotos Sim, ficam mais naturais. Que é. legal, uma Eu lembro, estratégia. eu lembro de uma. É uma estratégia, mas é algo assim que flui muito naturalmente, porque é da Sim. minha essência mesmo, essa coisa da conversa, né? Meu marido diz que eu falo por ele e por mim. E eu lembro até de uma cliente, ela estava com uma obra em casa, ela estava super tensa. Nós já tínhamos marcado o ensaio e esse ensaio ela desmarcou por conta desses problemas com a obra e nós remarcamos. Aí nesse dia de manhã ela falou comigo: ai, Cláudia, eu só não vou desmarcar por consideração a você, eu não estou legal. Eu disse: ah, vai lá que eu garanto. Aí ela chegou lá com uma mala imensa, ela disse: olha, minha casa está um caos, eu botei tudo dentro da mala aqui, a gente vê na hora, abriu a mala, separamos as roupas e a gente riu tanto, brincou tanto. Ela até hoje fala: ai, você falando que conseguiu me fazer não sentir e me sentir naquela situação tensa do início da manhã, que era esse problema todo com a obra dentro do apartamento, e a obra dentro do apartamento é tenso realmente. E as Ai, fotos ficaram bem legais. Então, assim, é esse o meu trabalho ali, né? De você estar modelando, de estar validando o outro. E eu valido naturalmente, né? Eu não valido aquela uhum, coisa forçada, ai, linda! Eu não falo linda não achando, entendeu? É algo que foi uhum, natural. À medida que eu vou vendo a pessoa se soltando, dando o melhor dela, isso, por eu gostar do que faço, eu amo o que faço, então, por eu gostar do que faço, eu me realizo ali. E aí eu começo a liberar palavras que são verdadeiras, que vêm dentro de mim, mas que fortalecem a autoconfiança do outro, né? A autoestima do outro. Então, você, nossa, tá linda, nossa, você melhorou a forma como você colocou a sua mão, o seu braço, e tá ótimo. E é incrível, né, o poder da palavra, porque à medida que essas palavras vão sendo liberadas, a atitude da pessoa também muda. Nós deveríamos dizer mais coisas boas aos outros, porque é muita verdade. gente, né? Muita gente às vezes está ali precisando de uma pequena palavra de incentivo para deixar vir à tona o seu melhor. E é isso que acontece. Então, muitas vezes fotografo pessoas que tiveram um problema com a sua imagem, pessoas que são muito tímidas, ficam mais receosas, são introspectivas, né? E ali elas se soltam e ficam felizes. Por quê? Porque depois elas se veem, nossa, eu achava que eu não ia conseguir me mostrar desse jeito. E consegui. E para algumas pessoas, inclusive, aquele momento ali é até um marco. Né? Cada situação é uma situação, Hum, mas para algumas pessoas, aquele momento ali é até um marco na vida delas, de dela estar se vendo de um jeito diferente. Né? Porque uma coisa é você dá para alguém, sei lá, às vezes você tem dentro da tua casa alguém que não tem essa habilidade para foto. Às vezes até tem alguém que tem um traquejo para fotografar. Mas às vezes sai, viaja com um amigo que não sabe fotografar direito. Você quer a foto. E ali a pessoa sempre faz uma foto que não te favorece.
né? E quando você esbarra com Uhum. uma foto em que você tá bem, você, mas quem era aquela outra pessoa de todas as outras fotos, né? Então, penso que é uma responsabilidade bem legal. A Eliana tá aqui com a Falando que gente. adorei, né? Tudo Pose bem, de Eliana? E bailarina, disse que Eliana. adorou. E disse que tinha medo de não saber onde colocar as É, mãos e os pés. E aí você é, ajudou muito, né? isso, E eu aí é uma coisa tão brinquei. simples, né? Você, onde eu, enfim, o que que eu faço agora? Fico, né? Enfim, que pose. E aí você vai dando esse manejo, é bem Uma legal, muito dica legal. para quem vai em casa, vai fazer a sua foto, né, essa selfie, é sempre dar destino às mãos. Se você não vai apoiar em alguma coisa, pense como se estivesse agindo naturalmente. Mas se você não vai apoiar em alguma coisa, pegue algum objeto e coloque na mão. Por quê? Porque isso vai trazer mais naturalidade para a foto. Porque realmente a gente fica às vezes muito viciado em só botar a mão na cintura, né? Ou eu também não quero engessar as minhas fotos corporativas de ficarem sempre uma mesma pose. Então, assim, eu dou destino às mãos. E isso vai fazendo toda a diferença. E para os pés, eu posiciono de forma que ele vai dar base para o corpo e a pessoa pareça mais confiante. Então, eu estou sempre chamando a pessoa ali para alinhar o ombro, acertar a cabeça. Não muito e nem menos. É essa direção fotográfica que eu faço. Graças a Deus dá certo. Que bom, né? E aí você acha que tem um objetivo para fazer a, as sessões para ajudar nessa imagem pessoal? O que que você sugere? Você acredita que dá para fazer, pegar o celular e fazer, ou você acha que é necessário? Olha, eu penso que você em casa, claro, pode produzir algumas fotos de qualidade, mas nada como você ter assessoria de alguém que entenda que vai levar em consideração esses aspectos, né? Da linguagem corporal, do posicionamento, de entender seu melhor ângulo, porque até mesmo no celular ele tem uma lente que, dependendo da forma como você posiciona, ele gera distorções. Eu não sei se alguém que está assistindo aí já viu, mas você passou pela situação de ter pego o celular, feito uma selfie e sentiu que as pernas ficaram menores, né? Ficaram como se o corpo tivesse maior na parte superior e menor, as pernas tivessem sido encurtadas. Isso são distorções por conta da própria lente. Existe um recurso para dar uma suavizada nisso. E eu tenho uma oficina de fotografia com celular, para quem gosta de fazer selfie, então eu Uau! vou vender meu peixe. É bem Isso aí, legal. vambora! Mas assim, é possível fazer fotos, né? Uma foto com uma certa qualidade. Mas se você quer realmente focar num objetivo, eu acredito que a fotografia profissional ela vai te dar um diferencial, né? Até mesmo pela qualidade da imagem, a edição que vai ser feita depois, né? Que nem sempre a pessoa vai saber fazer no celular de uma forma agradável. Não é impossível fazer com celular, mas se você contrata um profissional, você vai ver contemplados vários aspectos necessários para a comunicação dessa mensagem, entendeu? Então, você vai comunicar Uhum, de uma forma mais assertiva. Como eu falei, estou tirando esse período da quarentena para me aprofundar, então, assim, tenho me aprofundado em personal branding, que significa marca pessoal, e também nas questões uhum, voltadas para a consultoria de imagem. Então, eu tenho buscado referenciais teóricos para que a sessão ela tenha um outro olhar. Inclusive, assim, eu estava muito focada em escritório. Eu tenho buscado em tendências internacionais que mostram a necessidade dessa comunicação também se fazer com o estilo de vida do fotografado. Então, não apenas a foto dele no ambiente corporativo, mas em outros ambientes que passem os valores da marca dele. Né? Porque toda marca ela uhum, tem uma cultura. O que seria a cultura da marca? Da marca pessoal? São os valores, a missão, aquilo que é constante, consistente, que sempre aparece. Por exemplo, a sua marca pessoal, né, está relacionada a uma série de coisas, mas uma delas, um ponto que você sempre reforça, é a questão do autocuidado com a alimentação, com a atividade física, física, práticas uhum, saudáveis, né? Por uhum, você sempre postar, é, é, fazer postagens assim,
né? Isso já se tornou uma marca, faz parte da tua marca. Então, quando eu vejo alguém, quando às vezes eu vou caminhar ali na Boa Viagem, eu lembro de você, né? Então, Que se coisa alguém às boa. vezes vai comendo bobagem, a pessoa vai lá come bobagem, aí vai lembrar, pô, mas a Irlânia estava lá, ó, fazendo altas produções. Então, isso, é assim, a gente tem que pensar, pelo que eu quero ser lembrado. Então, Uhum. tudo que envolve a minha marca e que fortalece o serviço que eu presto, isso faz parte da cultura da marca. Então, os meus ensaios agora, eles não estão só restritos aos escritórios, né? Eles Uhum. foram para a rua, meus ensaios foram para a rua. Recentemente eu fiz um ensaio Que de uma foi esse que eu advogada. falei. Coisa linda, gente. Não, Linda, linda. nós fizemos ali no entorno do Fórum do Centro do Rio. Então, Ah, nós visitamos uma cafeteria muito bonitinha, tomamos café, eu tomei café até junto com ela, a mãe dela, fiz as fotos dela, registrei ela caminhando na rua, falando ao telefone, reproduzindo cenas que seriam assim do cotidiano dela, né, das que demandas, né? legal. E isso fala sobre ela. Outra coisa também que eu tenho buscado alinhar é que no momento que o cliente for fazer a foto, ele já trazer para mim alguns posts, alguns conteúdos que ele planeja para postagens futuras, porque no momento da foto a gente já pode Que fazer ali legal. ter aquilo como Com um essa intenção. roteirinho, porque depois ele pode ilustrar, né? A ilustração Uhum. sempre chama mais atenção. Só me reposicionar aqui. Eu estava com Muito interessante essa questão da foto condizer com a mensagem que você isso, colocou ali, né? Para não ficar um facilita, né? negócio desconectado, né? Mas Porque às vezes a tá pessoa põe, indo né? para o mesmo caminho, né? Muito bom, Sim, sim. Então, assim, muito é bom. basicamente isso, né? É basicamente isso. E a gente vai cada dia mais buscando. Mas há que se ter cuidado com a imagem. Não só com a imagem, com a imagem profissional, a foto que você vai colocar no perfil, mas com todo o corpo do seu feed, né? Pensar em cores. As marcas, elas têm cores. Então, que cor te representa? Vai lá, busca no Google Psicologia das Cores. Que cor eu quero transmitir? Eu percebi que eu tenho andado muito motivada. E eu percebi que de uns tempos para cá, quando eu abro o armário, eu sempre pego roupas nessa tonalidade. E eu fui pesquisar e tinha muito a ver com o meu momento. Então, assim, Que legal. eu estava optando por um feed mais clean, só com branco e preto, mas não, opa, eu vou trazer essas cores com uma descrição para ficar também não ficar Uhum, muito colorido. Por quê? Porque já tem o colorido das fotos, né? Então, se eu jogar muito quadradinho com cor ali, vai ficar confuso e vai tirar o destaque dos meus clientes. Né? O meu objetivo é que eles fiquem em evidência ali. Então, eu uhum. comecei a pincelar essas cores quentes, esses tons terrosos, que tem a ver com otimismo, com sucesso, com motivação. Acho que eu falo muito de motivação, do meu momento assim, motivacional, de motivação. Então a pessoa entender, né? Um processo de autoconhecimento, para entender a marca dela. Que momento que eu estou da minha Uhum. vida, o que eu quero passar com a minha imagem para as pessoas. E aí vai buscar uma cor que fale disso. Né? Por exemplo, amarelo e vermelho estimulam o apetite. Se você tem uma marca voltada para a área alimentícia, você vai aguçar o apetite das pessoas. Então é Tá ter aí a Burger estratégia. King, Shine É, Box, McDonald's, Dona, isso, Habib's, que não nos deixa mentir, né? isso. Então é ser Aí, ó, entrou estratégico. uma nutricionista aí, ó. Fala aí, as cores É a amarela e minha vermelha, nutrici... aguça, é a minha nutricionista. Oi, aguça a fome Márcia, do tudo povo. bem? Nós Ah, estávamos falando aqui, maravilhosa. Márcia, agora é a Márcia. Márcia, nós estávamos falando sobre as cores que estimulam o apetite, apesar de que, para mim, não precisa nem da cor que meu apetite está sempre muito Ó, estimulado. É, ai, Márcia, dá um jeito nesse negócio aí, ó. Manda ela tomar eu tô água. Primeiro sumida, toma tô água pra ver se não sumida. é fome. Isso aí. E aí é interessante essa questão, né? Até da gente saber, porque às vezes a gente fala assim, ah, isso não tem nada a ver.
Mas as grandes marcas, elas se mantêm no mercado porque elas sabem dessas estratégias. Por isso que elas ficam lá. Hum, Neuromarketing, né? sim, tempo, Neurociência, sim, o cheiro, as cores, tudo isso eles atuam e pesquisam, e tem alguém de fora que sim, olha e dá o roteiro para que eles venham seguir e é. continuar no mercado. Sim, eu penso que as pessoas elas não precisam criar personagens, elas têm que ser elas, mas tem que ser Uhum, elas de forma estratégica, ou seja, quais são os meus pontos fortes? Eu vou fortalecê-los para que isso fique evidente, né? E aqueles que são fracos, o que eu vou fazer com eles? Eu vou trabalhá-los, eu vou desenvolvê-los, eu vou buscar meu desenvolvimento pessoal, né? E aí vai ser um processo, mas eles não precisam ser tão mostrados. Vou dar um exemplo, assim. Eu tenho tendência, por questões alérgicas, eu tenho tendência à olheira. Se eu sair por aí sem um corretivozinho, eu vou ficar com uma aparência de cansada, mesmo não estando. E não é uma escolha minha, uhum, né? Mesmo que eu tenha uma noite bem dormida, eu tenho uma tendência à olheira aqui. Então, assim, cabe a mim fazer o quê? Usar algum recurso que dê uma disfarçada, né? Então, vou lá usar um uhum. corretivozinho, preciso criar uma máscara, mas suavizar. E esse pequeno exemplo serve para tudo. Né? A Para gente tem que tudo. pensar nos detalhes, ser cuidadoso, fazer um movimento inverso. Se eu estivesse no lugar desse cliente que está me contratando, eu me contrataria, o que eu acharia de mim? Né? O que eu Uhum. acharia do meu feed, o que eu acharia dos meus conteúdos, o que eu acharia da forma como eu me posiciono, da minha linguagem, do meu posicionamento, né? É, Posicionar-se inter... por... Pode falar. é interessante porque é sobre a direção fotográfica, né? Na linguagem não verbal, na linguagem corporal, né? Sim, Que você não está falando, mas você está comunicando o tempo todo. Eu sou sim, psicanalista e sim, atuo eu com sei. família. E aí, quando às vezes eu peço, traz um álbum para mim, traz uma foto que esteja todo mundo junto. Aí quando eu olho a foto, eu já vejo, Já. não, não, esse estava ali porque, aham, Você vê as todo mundo relações, feliz, né? eu, aí eu, uau, então assim, para mim, na prática clínica, e entender Linguagem o corporal. funcionamento daquela família, eu entendo através das fotos. E aí a gente traz para discussão, para É, entender. E aí, quando a pessoa vai falando, ela vai entendendo que para ela até então aquilo é normal, porque ela sempre viu sim, assim. E aí ter um olhar, né, de um profissional como você, que trabalha com isso, que vê tantas coisas, né, cores, ambientes, enfim, não é só sim. foto. Você está dizendo assim, existe algo além que você precisa se posicionar e eu estou aqui para te ajudar. E como é isso para você, assim? É uma missão que eu gosto, eu faço com prazer, ela flui muito naturalmente porque eu percebo que é algo é da minha natureza mesmo, essa questão do acolhimento. Na minha história na educação, a palavra acolhimento Uhum, já era uma coisa muito constante, porque eu sou orientadora educacional também, e sempre acolhi. E eu entendo que o momento da sessão é um momento de acolhimento também, né? Acolhimento da história do outro, do medo de estar ali se expondo para alguém que de repente nunca viu na vida, me vê ele pela primeira vez. Graças a Deus eu também tenho essa facilidade de deixar o outro à vontade, mesmo que não me conheça muito. Então, assim, isso é um que legal. facilitador, né? É algo que Uhum, flui natural. Por eu sim, conversar, então a pessoa vai se soltando. Mas eu acho uma responsabilidade. Eu fico muito feliz quando eu consigo produzir um material que a pessoa se veja, como falei, né, e se sinta bem ali. Por quê? Porque é o encontro dela com a essência dela mesma, que está sendo mostrada. Então, eu fico sempre muito atenta. Por exemplo, se eu fotografo uma psicóloga, essa psicóloga precisa ter, uma psicóloga, uma psicanalista, precisa ter um olhar de uma escuta atenta, né, para que a câmera funcione como o olhar do cliente. Então, assim, são esses detalhes que fazem o diferencial, né? Que são bem diferentes de repente você mirar o teu celular em casa e simplesmente tirar uma foto, né? É legal? uhum, Você pode produzir, hoje com a tecnologia, você tem ótimos equipamentos, celulares, que produzem boas imagens, mas o celular se restringe apenas a produzir uma imagem. Você não tem todo um aparato de linguagem, de percepção de mensagem ali para nortear.
aquele momento da foto, né? Então, esse é justamente o diferencial. E eu venho trazendo agora mais, com essas minhas reformulações, esse meu repensar, mais fotos espontâneas. Até quem for olhar aí no meu feed, essas últimas que eu tenho colocado, mais fotos espontâneas. Essa semana assisti uma live muito interessante com uma especialista em personal branding, né? Ela foi entrevistada por uma Uhum. psicóloga de carreira, ela mora em Moçambique, mas eu gostei muito de conhecê-la e conhecer a fala dela. E eu até perguntei na live, né, quanto ela achava significativa as fotos espontâneas, e ela reforçou o quanto essas fotos conectam, porque o outro percebe, é gente como a gente. Então, é claro É, que precisa de fotos posadas em determinado momento, sim, né? Dependendo da profissão, a pessoa muitas vezes vai esperar, numa profissão mais formal, um posicionamento mais sério naquela foto do perfil. Mas no lifestyle, né, no estilo de vida da pessoa, mostrado no seu feed, mostrado em nas redes sociais de um modo geral, ela pode estar espontânea, ela pode estar gente como a gente, mas de uma forma estratégica, ou seja, passa, espontânea, mas passando a mensagem que casa ali com a missão da marca dela, entendeu? Não pode ser um espontâneo mostrando coisas que não vão de encontro àquela mensagem, porque aí na contradição você vai perdendo a reputação, entendeu? Então, por exemplo, se você entendi. fala no estilo de vida saudável, você reforça isso, você é consistente quanto a isso, né? Constante. Imagina que você posta uma foto super descolada, super divertida, sei lá, você com um sorvete imenso, né? Sei lá, um sorvete extremamente calórico. Não que Eu você tô, não eu possa tô, tomar, eu mas tô quase. É a segunda vez que você traz esse tema e eu pra rir. Deixa eu te aham, contar. Eu comecei a estudar, né? Eu acho que tudo que passa por mim eu consigo olhar para o outro com um olhar, né, atento e tal. Mas eu comecei a descobrir que tem algumas memórias emocionais que estão relacionadas à degustação para mim. Então, uhum, comidas que me levam ao meu pai, que me levam à minha uhum, avó, desse jeito. E aí eu fui para casa da minha mãe semana passada e quando cheguei lá, meu pai falou assim: fiz arroz doce com coco. E ele adoro. faz o leite de coco e Hum, ele bate o coco e faz lá. Então, assim, gente, e aí eu falei assim: caramba, tem pelo menos uns 11 anos que eu não como isso. E de verdade, não tinha. Aí, tinha muito tempo, né? Aí ele falou: então eu vou fazer. Eu falei: não faz não. Não, que eu vou comer, né? Porque, é, enfim, eu queria 11 anos e tal. Eu calculei pelo tempo que eu namoro, vou fazer 10 anos de casada esse ano, por isso que eu calculei. Aí, minha irmã, aí eu fui comigo, botei o potinho e fui lá. não tem nada demais Aí fazer. minha irmã falou assim: porque eu falo assim, o meu corpo não é lixo, então eu não faço dia do lixo, Uhum, entendeu? Eu falo isso. sim. Aí minha irmã falou assim: vou tirar foto e vou postar no Ah, Instagram seu lá, ó, pro povo dizer. Você está se acabando na frente do outro. Eu falei, não faz isso, porque minha vida é salada é, e eu estou fazendo algo que vai fazer mais de 11 anos. Então, aí a é. gente brincou e riu e tudo. Você E já agora tem você está 11 falando. anos nessa pegada de regra Não, alimentar, né? não, eu me Ah, casei tem 10 ah, anos que vai fazer. Então, assim, a ah, última, eu calculei mais ou menos. ah. Porque a última vez que eu Sim, comi entendi arroz com doce relação. do meu pai, e eu não como arroz doce em lugar nenhum. Aham. Eu como do meu pai, se ele fizer. Igual cocada, eu como a do meu pai. Como é que fala? Pelo menos 11 anos que eu não como dele, que eu não como em lugar nenhum, entendeu? Então eu me liguei nisso. Eu falei, não, tem muito tempo que eu não como isso. Deve ter pelo menos 11 anos. Já tenho tempo de casada e tal, enfim. Aí foi interessante. E agora você está falando sobre a contradição. E eu falei, não, vai Hum. postar nada não. Quem tem que postar sou eu, se eu postar. Mas não vou postar. É claro que você é Porque, livre para comer, né? claro, E isso, aham, né? Mas a questão é assim, é quando, dependendo do que seja, isso foi um simples exemplo, mas sim, sim. dependendo do que seja, se isso vier a contradizer o que
a pessoa constantemente posta, pode comprometer a reputação dela, né? Então, vale para Uhum. tudo. A audiência está sempre atenta a esse tipo Atento. de detalhe, né? Então, por exemplo, no meu caso, entre postar uma foto ruim e não postar nenhuma, eu tenho uma foto ruim minha, eu Uhum. prefiro não fotografar, não ter uma foto ruim lá, postar. Por quê? A pessoa vai pensar, nossa, ela é fotógrafa, olha a foto dela, que foto horrível, uma foto minha Uhum. tirada de qualquer jeito, entendeu? Um selfie Entendi. meu, digamos assim. Então, tudo tem que ir de encontro àquilo que você coloca como sendo importante para você. Então, esse alinhamento, eu acho que a palavra é estratégia, ser cuidadoso com a imagem, em todos os seus aspectos, no aspecto do que se fala, na forma como imposta a voz, na forma como se posiciona, como se apresenta, né? Porque o cuidar, quando a gente fala de apresentação, não quer dizer roupas caríssimas, roupas de grife. É Uhum. claro que também dependendo, por exemplo, do público que se tenha, né? Um profissional que atende uma classe social muito elevada. Acredito que para ele seja importante até estar vestido dos pés à cabeça de roupas de grife. Por quê? Porque para aquela classe social ali, aquele elemento é relevante. Se ele quer ter um Uhum. reconhecimento, ele precisa estar, digamos assim, refletindo a imagem do cliente dele de alguma forma. Mas assim, a Uhum. aparência não quer dizer necessariamente roupas caras, roupas da última moda. É você estar harmônico com a sua mensagem interior, né? Mostrando zelo, buscando usar roupas que favoreçam o seu biotipo. E aí é interessante até a ajuda de um consultor de imagem para entender o tipo de corpo. Existe uma coisa que pouca gente conhece, que é a questão da análise de coloração pessoal, né? Pode ser que alguns aqui nem tenham ouvido falar, que é você saber quais são as cores que ficam bem para você, porque essas cores vão iluminar a tua pele. Se você coloca em você uma cor que não te favorece, vai acentuar a olheira, vai dar ao rosto uma aparência até assim mais com menos viço, com menos iluminação. Então, nesse processo de análise de coloração pessoal, que quem faz é o consultor de imagem, você descobre a tua paleta de cores e uma vez tendo essa paleta, você vai dar uma reformulada lá no seu guarda-roupa e dali por diante só comprar roupas que tenham aquelas cores, para você É estar aquelas sempre cores. bem, entendeu? E E isso vai eles para o ensaio ajudam também. também, assim, eles ajudam muito na questão dos acessórios, né? Que às Sim, vezes, num primeiro momento, o ideal é que você invista nos acessórios que vai conter aquelas paletas de sim, cores, também não precisa. sim. Mas aí, conforme Tudo for que tiver comprando, vai. isso, tudo que tiver perto do rosto é interessante que tenha a cor da sua paleta, porque vai, então pode ser um brinco, pode ser o próprio batom, pode ser um colar. E aí vai a dica que no outro dia essa minha amiga, a Fernanda Mulan, que é consultora, ela deu, por exemplo, você quer passar força, coloca um colarzão, isso traz força para a tua imagem. Então, assim, cada situação tem um recurso ali de estilo que também ajuda, né? E aí, no momento da sessão, o que eu faço? São todos esses elementos casando para poder expressar aquilo que o cliente está querendo. Né? Eu tenho relato de amigas minhas, de empreendedores que fizeram ensaio, que elas disseram que realmente elas tiveram como retorno uma percepção diferenciada dos clientes em relação à pessoa dela. Porque qual a ideia do ensaio? Uhum. É passar uma imagem de uma pessoa bem-sucedida. Então não importa se você está começando agora, não importa se você não tem nenhum cliente, se você coloca lá uma foto bem feita, te representando profissionalmente, quem chega até ali, até aquela mídia onde você prospectou a imagem, ela vai entender o quê? Que você já está posicionado na sua profissão, você é alguém bem sucedido. Então a ideia é empoderar, é trazer essa Uhum. percepção de sou bem sucedido na minha profissão, ainda que a pessoa às vezes esteja galgando, esteja num processo inicial, mas já empodera, entendeu?
É Uhum. basicamente isso. A Sheila, quando a gente começou a falar aí, ela começou a dizer que ela não estava cuidando muito da imagem e tudo mais. Aham. Eu tenho encontrado muitas clientes e coaches que eu atendo que eu falo exatamente sobre a importância do acordar, tomar um banho, passar uma maquiagem, um perfume e colocar uma roupa e tirar o bendito do pijama. Porque o seu corpo, ele vai entender que é descanso e é prostração. Sim, E é aí, o verdade. quanto que eu vou me posicionando para viver, para fazer outras coisas, né? É Eu, verdade. por exemplo, eu não uso estampa. Nossa, Aham. estampa assim, né? Imagem na roupa. Eu Mas não essa compro tá roupa. comunicando. Isso é É, legal, tá eu não, comunicando o poder. é, eu não uso escrito, eu não uso nada disso, eu não gosto, assim. E aí, quando eu vi isso aqui, a menina falou assim pra mim, nossa, tem tudo a ver com sua paleta de cores. Aí eu olhei, Uhum. É, causa. ai, mas eu não uso. Aí ela falou assim, não, mas usa, e usa um dia que não seja. Você trabalha com o quê? Eu falei, sou psicanalista, um dia que você não for pro consultório, por exemplo, Uhum. usa. Você grava vídeo? Grava, então. Aí é a primeira vez que eu tô usando ele É, mas você está comunicando, né? Tá aí, ó. Power, né? Que é poder, e eu acho que tem muito a ver com E ó, você, meu tigre. é, porque a Gente, alguém faz sua um print fala. aí, ó. E é isso, né? Nossa, De é, você se aceitar, você ver que existem declarar. outras possibilidades, porque também eu fiquei um tempo, e você pode me ajudar com relação a isso, eu reparei que eu usava. Alguém me falou, né? Que eu usava muito roxo, eu gosto de roxo, eu gosto muito de lilás, são duas cores que eu gosto muito. Tem muito a ver com E espiritualidade. preto, Você está bem. marrom, cinza. Eram os meus tons, assim. E alguém me chamou a atenção e falou assim: ó, você tá sempre alinhada, você não briga com as cores e tal, mas por que só preto, só cinza, só marrom, só lilás e roxo? E aí eu comecei a entender isso, que eu não sabia que era ligado à espiritualidade, o roxo, mas É, seu momento eu assim de gosto, conexão com Deus, né? eu tenho minhas pedras aqui, os meus cristais que eu gosto muito, né, que estão ligados a isso aos tons, né? Porque me traz essa coisa de voltar para mim, né? De ser e pensar que existe algo maior, né? Enfim. Mas, por um outro lado, eu praticamente hoje não uso mais preto, não uso mais marrom, não uso mais cinza, lilás eu gosto. Mas aí eu Uhum. diminuí também, né? Então, e ampliei, fui pro verde, que eu não tinha verde, fui pro vermelho, Esperança, que o povo saúde, falou tem a ver assim, com você. nossa, desse jeito. Vermelho é paixão, né? Eu acho que você no dia a dia expressa essa paixão pelas coisas que você faz. Então, isso tem a ver com você, né? O verde tem a ver com saúde, que também você trabalha com a saúde, né? Com a É. sua saúde, a saúde mental das pessoas, saúde emocional. Então, a gente inconscientemente vai trazendo, né? Aquilo que a gente necessita. Eu queria pedir desculpa que a gente está com uma sombra. O que aconteceu? Eu deixei o meu ring light ontem na casa da minha mãe, eu improvisei uma outra lâmpada, mas ela ficou acesa há tanto tempo que ela estourou, que eu desliguei rapidinho. Então tá vindo Fala, é uma luz porque de cima. você é um ser iluminado. E ela É, não aguentou essa iluminação, deve ter entendeu? sido. E aí, deixa eu até dar uma dica, né? Porque, por exemplo, Uau. essa luz que eu tô aqui não é uma luz que me favorece. A gente chama de luz zenital. É uma luz que vem de cima. Então, quando vocês forem fazer foto em casa, procura. O melhor lugar para tirar foto é próximo à janela, no horário assim que o sol não está incidindo direto. Aí você tem uma Uhum. luminosidade, a gente chama de luz de janela, é como se fosse uma luz de estúdio. Ela faz um efeito aí do ring light, né? Ela dá aquela luz. E a luz quando vem de cima, você está no ambiente, vocês percebam que eu estou com uma sombrazinha aqui abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, né? Porque a Hum. luz de cima, ela vai projetar sombra, né? De cima para baixo. Então, eu estou cheia de sombras aqui que não são luzes favoráveis, mas enfim. Uhum. Mas aí fica a dica também, vocês em casa, sempre que forem fotografar, pensem qual é a direção da luz que está vindo sobre mim. Ela está vindo de cima, não me favorece. Tem que buscar que ela venha numa outra direção e eu tenho que atentar sempre para onde está a sombra na imagem, porque em geral a gente aquilo que eu falei, você vai lá, faz uma selfie, tá, ótimo celular,
última geração, mas aí você não tem a percepção de onde estão as sombras. Então, por exemplo, se eu fizesse uma selfie aqui agora, olha quantas sombras, né? Uma sombra abaixo do meu olho, uma sombra abaixo da boca. Então, eu poderia estar com o celular, o melhor celular do mundo, que a imagem não Ia seria deixar esse perfeita, dessa. porque tem a questão da técnica, né? Então, fica a dica aí, usem a Cláudia, luz de janela, usem uma luz que seja principalmente que frontal, que favorece melhor. Assim. eu não, eu quero te agradecer. Ah, foi ótimo bater Ah, papo com você. foi maravilhoso ter você aqui junto com a gente. Vai ficar salvo, Obrigada. pessoal. E muito obrigado aí por você ter aceitado o convite e trazer tantas dicas boas, tá Ah, eu bom? que agradeço. Foi ótimo estar aqui. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, depois quiser me chamar no direct, estejam à vontade. Foi ótimo estar aqui mesmo. Muito obrigada, Elaine. Me senti honrada. Muito obrigada mesmo. Um beijão para Beijo, beijo, vocês. Um gente. beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.